Estamos iniciando o Jornal da Educação de 4 de agosto de 2022 e destacamos logo inicialmente a pouca atenção que está sendo dada às comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O poder público não concentrou as ações em diversos órgãos e temos assim ações isoladas na Câmara dos Deputados e Senado Federal, que nós destacamos inclusive o link nessa edição, e no Ministério da Educação e os outros ministérios algumas iniciativas, mas muito sutis das comemorações que estamos aí há menos de 30 dias dos 7 de setembro. É importante que também os estabelecimentos de ensino, da sociedade de uma maneira geral, se envolvam um pouco mais nessa data, que é a data significativa, porque representa o início do Brasil independente, mas o que nós notamos é que não se deva confundir um aspecto político com um aspecto cívico. E essas comemorações cívicas que precisam ser muito marcadas nas escolas de educação básica, superior, na sociedade como um todo. Mas não há uma ação integrada do poder público, e o que nós estamos notando são iniciativas isoladas, sem uma linha de atividades reunidas nesse sentido de uma forma mais organizada, mas o que nós incentivamos são as empresas educacionais, as instituições, a realizarem, pelo menos para fomentar, junto aos jovens, junto aos alunos, à sociedade de uma maneira geral, a relevância do 7 de setembro. Então, essa é a nossa mensagem inicial dessa edição, e destacamos aí o que está sendo lançado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, mas como ações isoladas do Congresso Nacional. No âmbito internacional, nós destacamos nessa edição a realização pela Organização dos Estados Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, a promoção no Brasil de um evento para discutir os fundamentais compromissos, a compreensão do interrelacionamento entre os países para uma educação bilíngue nas escolas brasileiras e nas escolas que fazem fronteira com o Brasil. Praticamente são todas da América Latina, tirando 2 países, todos os outros fazem fronteira com o Brasil. Só Chile e Equador que não estão ligados ao Brasil em termos de território. Mas nós temos aí a Organização dos Estados Americanos promovendo um evento virtual para estabelecer principalmente o ensino bilíngue, porque é muito importante que volte a ter a maior integração da língua hispânica com o português, porque principalmente nas fronteiras há realmente uma necessidade de uma participação maior nesse processo. Voltando ao âmbito do Ministério da Educação, nós temos as comissões técnicas de acompanhamento e avaliação que reiniciaram as reuniões dos seus colegiados, mas muitos deles, principalmente os subcolegiados, que são 14, estão ainda dependendo de nomeação de novos membros, então eles não conseguem se reunir. Então, aqueles que têm membros suficientes estão fazendo reuniões. A CTA é um órgão importante no processo de desenvolvimento da educação, e temos aí realmente que ter a pressão maior para o Ministro da Educação nomear os membros que integrarão a CTA em todos os seus subcolegiados. Sem isso, os processos ficam parados e o prejuízo para as instituições é muito grande, porque são casos que dependem de revisão dos recursos, decisão dos recursos, mas temos aí realmente um conjunto grande de processos aguardando a análise pela CTA. Mas, pelo menos o calendário de segundo semestre está definido, já está publicado, mas se você observar o número dos membros que estão faltantes nas subcomissões é muito grande, os subcolegiados. E o CTA é um órgão vinculado ao INEP, que trocou agora a presidência. Esperamos realmente que seja sanada essa pendência que afeta todos nós. Destacamos também que o MEC teve uma decisão que foi forçada por órgãos externos, mas fazendo sobrestamento em caráter excepcional de todos os processos que tramitam na Secretaria de Regulação, nas séries, que visam a concessão inicial, renovação, supervisão,
apresentação de recursos e tudo para o certificado de entidades beneficentes da ciência social, o SEBAS. Então, todos os processos que estão no MEC estão sobrestados, até quando a gente não sabe, mas é uma decisão que foi decorrente de um ofício que veio de um órgão externo, mas houve realmente essa necessidade para ser feita uma auditoria, existiam muitas questões a serem discutidas nesse aspecto. Mas vamos ver quando que volta a tramitar, porque isso é importante para as entidades filantrópicas que precisam, inclusive, da certificação para fins de gozo da imunidade tributária em relação à previdência social, entre outros aspectos que são previstos. Destacamos também que o Senado Federal homenageou a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNC, que completou 30 anos, presença em praticamente todos os municípios, e temos aí realmente o Senado Federal fazendo uma justa homenagem à União dos Dirigentes Municipais de Educação. O Conselho Nacional de Educação disponibilizou a pauta completa da sua sessão de agosto, que será presencial, sem atendimento ao público, mas temos essa sessão que tem já definido, começa na segunda-feira, vai até quinta-feira, para termos a decisão de cerca de 50 processos que deverão estar sendo apreciados. Haverá uma reunião extraordinária do Conselho Pleno e as reuniões ordinárias da Câmara Básica Superior. Entre as entidades, nós destacamos nessa edição o trabalho feito pela Associação Brasileira de Educação Infantil, a ASBREI. A ASBREI é uma entidade que foi fundada em 1981, temos, portanto, mais de 40 anos de existência, e que presta um serviço importante, inicialmente com a Associação Brasileira de Creches, depois a incorporação, depois da IBB, ampliando também para a educação pré-escolar. Então nós temos aí a ASBREI, que tem a sua sede no Rio de Janeiro, mas a atuação juridicamente em todo o território nacional. Mas destacamos e registramos os parabéns à presidência, ao colegiado dessa entidade. Sobre o Instituto, evidenciamos nessa edição um novo catálogo que contempla os serviços e produtos realizados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. É um leque significativo de opções, onde as instituições, tanto de educação básica, superior, universidades corporativas e de outros setores, podem se valer para conhecer o conjunto das ações. Nós destacamos um link com esse novo catálogo e também com um folder que tem as 6 áreas de atuação do Instituto, que são sempre as mais relevantes em termos de áreas de atuação, desde a administração da educação, direito educacional, educação à distância, tecnologia e educação, as formas também de informação educacional e a mais recente, a cooperação internacional, que tem sido um trabalho de levar as instituições brasileiras ao encontro dos grandes eventos, das grandes atividades internacionais. Então, a partir desse momento, você tem um conjunto de informações concentradas no catálogo que permite uma visão geral sobre os serviços realizados. Então, encerramos assim a nossa edição desse dia 4 de agosto.